Oi, gente, nem começou, já vou chorar. Bom dia, vocês estão felizes? Nem posso usar a piada do meu marido de só 2 pessoas. Era a piada que eu tinha para hoje, gente. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz por poder pregar a palavra do Senhor, que é algo que transformou a minha vida. O Thiago estava orando ali por mim agora e ele falou assim, que essa mensagem é uma mensagem que começou há mais de 10 anos. E é verdade, é uma mensagem que tocou a minha vida há mais de 10 anos e é uma mensagem que foi construída há mais de 10 anos. Eu vou contar um pouquinho do meu processo de conversão daqui a pouco, mas não é uma mensagem preparada em 2 dias, em 3 dias. É uma mensagem que foi construída dentro do meu coração durante todo o meu período de encontro com Jesus. Então, compartilhar isso por si só já é extremamente emocionante. Mas compartilhar isso hoje, sabe? Nesse dia, no dia que a gente comemora a ressurreição de Jesus, no dia que a gente comemora a nossa redenção, no dia que a gente comemora o fato de Jesus ter nos permitido nos relacionarmos diretamente com Deus, é muito mais significativo. Então, provavelmente eu vou chorar em muitas partes da pregação. E vocês tentem entender, por favor. Gente, queria que vocês fechassem os seus olhos, colocassem a mão nos seus corações. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque hoje é um dia especial, Senhor. Hoje é um dia determinante, é um dia que muda toda a nossa história, muda toda a nossa vida. Obrigada, Deus, pela sua entrega, Jesus. Obrigada pelo seu sacrifício, um sacrifício perfeito, um sacrifício completo. O sacrifício que nos permite ter um livre acesso a Deus novamente. Hoje nós podemos nos relacionarmos e vivermos em uma plena comunhão com Deus por causa do seu sacrifício, Jesus. E não existem palavras, por mais bem colocadas que elas estejam, não existem palavras que possam descrever a nossa gratidão por esse dia, Senhor. Jesus, abençoa essa pregação, Pai, abençoa essa palavra, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as suas, Jesus, que não seja o meu conhecimento, Deus, mas que seja um conhecimento que vem do céu, Jesus, um conhecimento sobre quem o Senhor é. Jesus, nos livra de toda distração, nos livra de toda ansiedade, de todo medo, de todo nervosismo, de todo elemento externo que possa atrapalhar o entendimento sobre aquilo que o Senhor quer comunicar nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, hoje é Páscoa. Aleluia! E mais do que um dia dentro do nosso calendário, hoje é um dia que aborda o centro da nossa fé. Basicamente, tudo que a gente crê se desenvolve ou se sustenta nesse dia, que é a ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé ela seria sem sentido. Mas porque Jesus ressuscitou, a nossa fé ela é sustentada, existe uma esperança para a gente. Uma esperança concreta, uma esperança real, uma esperança que é viva. E quando a gente pensa em Páscoa, quase que automaticamente, a nossa cabeça ela vai direto para a cruz, certo? Né? Então a gente pensa em Páscoa e a gente lembra do sofrimento de Jesus, da cruz, da dor, do sacrifício. E isso tá certo mesmo, né? Isso tá no centro de tudo aquilo que a gente acredita. A ressurreição ela está no centro daquilo que a gente acredita e mais do que isso, daquilo que a gente celebra. Hoje é um dia de celebração. Mas às vezes, sem perceber, a gente acaba reduzindo o significado desses momentos, sabe? A gente acaba reduzindo o sentido e o significado da cruz
e da ressurreição de Jesus. A gente trata a cruz e a ressurreição como se esses dois episódios eles fossem acontecimentos isolados, como se esses acontecimentos eles estivessem desconectados ou desconexos do restante da história bíblica. Entendem o que eu quero dizer? É como se a gente entendesse que tudo começasse ali e terminasse ali. E é aqui que a nossa compreensão ela precisa ampliar. Por quê? Exatamente por aquilo que o Maidana pregou. A gente, na mensagem de ofertório, a gente nem conversou sobre. A gente precisa ter uma compreensão e um conhecimento mais amplo de toda a história, de todo o plano de Deus, porque é isso que vai nos permitir entender o verdadeiro sentido e o verdadeiro significado daquilo que Jesus fez por nós. Quando a gente não entende a história por completo e a gente entende só uma parte dela, a gente tende a muitas vezes esquecer ou relegar a segundo plano ou não dar tanto valor para aquilo que Jesus fez. É só quando a gente entende a história por inteiro, a história por completo, que a gente consegue compreender o sentido e o significado daquilo. E aí vira quase impossível a gente ignorar a presença de Deus na nossa vida e o quanto nós somos agraciados por ter esse livre acesso a Deus, entendem? Então, o que a gente vai fazer hoje é basicamente percorrer toda essa história. Eu pensei, por que não pregar de Gênesis a Apocalipse? Mas é isso, a gente vai entender a história do Éden até a ressurreição, do Éden até a cruz. A gente vai entender a história da promessa até o cumprimento dessa promessa, amém? A cruz, gente, não é um evento solto ou um evento aleatório dentro da história de Deus. A cruz, ela não aparece de repente, né? Ela não é uma resposta emergencial de Deus aqui para um problema inesperado que aconteceu. Não é isso. A cruz e a ressurreição, elas só podem ser plenamente compreendidas, plenamente entendidas, quando a gente percebe que elas fazem parte de uma história maior. Elas fazem parte de uma história que Deus escreve desde o seu princípio. E qual é essa história? Essa história é a história de um Deus que cria para se relacionar, um Deus que forma um povo para si, e que mesmo diante da queda do homem, Deus decide não abandonar aquilo que ele fez. Então essa história é a história de um Deus que, em vez de desistir de nós, constrói um caminho de reconciliação até nós. E quando a gente olha, e quando a gente pensa, né, nesse cenário, nessa história completa, a gente olha para esse dia, para a Páscoa, para a ressurreição de Jesus, e entende que a gente não está no início da história. A gente está no momento mais decisivo da história, sabe? A gente está no momento de maior importância, no momento de ápice, no momento de clímax da história bíblica. Cada promessa, cada aliança, cada intervenção de Deus ao longo da história aponta para esse momento em específico. Então a cruz, ela não é... A cruz e a ressurreição, né? Não são eventos isolados, eventos inesperados. São o cumprimento de uma parte maravilhosa e decisiva do plano da redenção, do plano de Deus. Quero ler com vocês o texto de Isaías 46, versículos 10 e 11. Isaías 46, versículos 10 e 11. Diz o seguinte: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que eu planejei, isso farei. Esse texto,
ele vai declarar exatamente o que eu comentei agora há pouco. Ele vai declarar a soberania absoluta de Deus sobre toda a história. Então, desde o princípio, Deus já conhece o fim. Esse texto, ele nos lembra que Deus, ele não está preso ao tempo como nós estamos. Ele conhece o fim desde o princípio. E ele guia a história conforme o seu plano eterno. Então, o texto, isso é muito importante, o texto, ele não nega a ação humana. Não nega a necessidade de nós governarmos, né? Mas o texto afirma que, acima da ação humana, existe um propósito maior, que é o propósito de Deus. É Ele quem sustenta a história. É Ele quem garante o cumprimento pleno, o cumprimento total do seu plano. Amém? E esse texto, ele é muito impactante assim na minha vida. E casa muito com isso que o Thiago orou antes de subir, que é uma pregação de anos, porque eu lembro de estudar esse texto no início da minha conversão e não entender nada. Eu lia, relia e ficava, Deus, mas o que isso significa? Que você conhece a história, que você vai fazer tudo aquilo que você planejou, o que você planejou de fato, né? E a história da minha conversão, ela é um pouco diferente, assim. Eu me converti ao mesmo tempo em que eu ingressava num doutorado de sociologia. Tipo, duas coisas que, né, pela lógica humana, jamais andariam juntas, nem estariam perto. Mas o meu processo de conversão, ele se dá exatamente quase que ao mesmo tempo no meu processo de ingressão no doutorado. Então, ao mesmo tempo em que eu vivia um processo de um dos maiores níveis de formação acadêmica, de formação científica, eu encontrava Jesus, Jesus me encontrava. E eu não tinha uma vida louca, né? Era um pouco louca, mas não era louca, assim. Obviamente eu era uma pessoa perdida, mas a minha principal angústia, e talvez o que eu mais lutava nesse período, nessa fase, era que eu não via sentido para a minha vida. Eu não conseguia entender por que eu estava no mundo, sabe? Eu buscava entender o sentido das coisas, e eu sempre fui uma pessoa extremamente racional. Então, eu sempre busquei entender a razão, sabe? Por que as coisas existem? Por que a gente está no mundo? Qual que é o nosso objetivo ao estar no mundo? E a minha principal crise nessa fase era que eu não encontrava sentido para a minha vida, assim. Não era nem numa perspectiva de eu queria tirar a minha vida, era no sentido de eu queria entender porque eu tinha nascido e eu nem entendia qual era o sentido, qual era o porquê de todas aquelas coisas. E Jesus, ele me encontra exatamente nesse lugar, assim. Eu estava vivendo um momento profissional, acadêmico incrível, e eu não conseguia encontrar sentido verdadeiro para aquilo. Eu lembro que nessa fase eu vivia muito confusa, assim. Às vezes eu achava que todas as coisas da minha vida estavam desorganizadas. Às vezes eu achava que estava tudo bem, está tudo certo, não tem nada errado acontecendo. Às vezes eu achava que tudo tinha sentido, às vezes eu achava que não, achava que tá tudo completamente confuso. E nesse momento, né, no momento em que eu vivia mais um nível de formação intelectual, Jesus passou a me conduzir ao encontro de uma verdade que a gente não consegue encontrar somente pela razão. Só com Jesus eu encontrei razão e sentido para todas as coisas. E eu estou falando isso num lugar, isso tem zero soberba, num lugar de uma pessoa que estudou mais de 15 anos contínuos. Eu estudei muito, 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 muito. Eu pesquisei muito. Tudo isso para encontrar sentido para as coisas, para a minha vida, para quem eu era, para a minha identidade.
E só com Jesus eu fui entender o sentido de todas as coisas. Só com Jesus eu fui entender o que é a soberania de verdade. A sua soberania sobre a minha história. E a soberania sobre toda a história. Nesse processo de conversão, eu fui para uma igreja. Ainda não tinha Poema em Curitiba, infelizmente. Mas foi um tempo muito necessário na minha vida. Mas ao mesmo tempo foi muito difícil. Porque eu me sentia muito diferente, assim, sabe? Não de uma perspectiva boa. Eu me sentia, estava todo mundo extremamente apaixonado por Jesus e vivendo coisas sobrenaturais e incríveis em Jesus. E eu sentia que eu estava, tipo, fora dessa bolha. Eu estava tentando entender como é que eu ia lidar com a minha fé e com a minha razão ao mesmo tempo. Como é que eu viveria um momento total de entrega a Deus e, ao mesmo tempo, um nível de formação intelectual, científica, sabe? Eu estava tentando lidar com esses conflitos que eu mesma criei, assim, entre a minha fé, entre a minha razão, entre a minha identidade mais racional, a minha subjetividade um pouco mais analítica. E durante esse período, Jesus me mostrou exatamente que Ele é o centro e o dono de toda a história. Então, para vocês entenderem, né? Eu já tinha me convertido, estava indo numa igreja, estava frequentando as aulas do doutorado, estava tentando buscar mais de Deus. Mas estar naquele contexto ali, em duas coisas que pareciam muito diferentes uma da outra, né? Depois eu fui entender que não eram, mas muito dúbias, assim, né? Muito distantes uma da outra. Eu comecei a me sentir muito insegura, assim, muito confusa. E Deus usou o ambiente acadêmico, Deus usou a ciência, Deus usou a racionalidade para sustentar a palavra dele sobre a minha vida. Vocês entendem isso? Tipo, num ambiente que é para ser objetivo, racional, analítico, nesse ambiente, Deus usa esse ambiente e tudo que faz parte desse ambiente para sustentar ainda mais a palavra que Ele tinha sobre a minha vida. Então eu lembro que eu vivia assim, muito confusa e tentando entender o que acontecia comigo. E aconteceu uma coisa muito louca. Naquele ano, assim, na hora que isso aconteceu, eu nem conseguia pensar, sabe, tipo, ai, Deus está cuidando de mim e tal. Eu não conseguia pensar nisso, né? Eu fui, tipo, entender a história depois. Mas eu frequentava lá uma disciplina no doutorado. No meio do semestre, eu nesse caos, assim, vivendo de uma forma confusa, tentando entender aquilo que estava acontecendo. Eu tentava até, tipo, verbalizar isso para outras pessoas, sabe? Tipo, cara, eu tô me sentindo assim porque parece que as duas coisas, elas não andam lado a lado e parece que a minha vida, ela, né? Eu tô indo em direção a uma coisa e aí minha fé parece que me joga para outra, enfim. Eu não conseguia nem verbalizar isso para as pessoas porque eu não sabia explicar. Essa era a verdade. Eu nem sabia explicar o que eu estava sentindo. Então eu só falava com Deus, sabe? Eu orava, eu nem sabia como verbalizar isso para Deus, mas eu só falava isso com Deus, tipo, Deus me ajuda, eu preciso entender, o Senhor sabe que eu preciso me livrar desse sentimento de confusão, eu quero me entregar ao Senhor cada vez mais, mas isso tem se tornado confuso, tem se tornado difícil para mim. E aí um dia, eu estava no meio de uma aula, assim, os assuntos eram super, tipo, profundos das aulas e tal, né? E chega uma mulher nessa turma. Ela não fazia parte da minha turma de doutorado. Ela, na verdade, tinha se inscrito para fazer essa turma como uma aluna. Lá eles chamam aluna especial, né? Você não faz parte da turma, você ingressa, faz um processo seletivo ali e ingressa para cursar essa disciplina. Deu para entender? Tá. E aí,
ela chegou nessa turma e, gente, ela era uma pastora de uma igreja super tradicional. Super. Ela usava saia longa, cabelo comprido. E quando ela chegou, eu fiquei assim, nossa, meu Deus, né? Tipo, esse ambiente também é ocupado por outras pessoas que acreditam em Deus. E aí, ela começou a se conectar comigo de uma forma muito intensa, assim. Ela sempre me chamava para conversar. Ela nem sabia que eu era convertida, né? Ela sempre me chamava para conversar sobre assuntos mais diversos possíveis. No início, ela nem falava sobre Deus, sobre a fé dela, sobre a igreja. E a gente começou a ir e voltar das aulas juntas. Esse doutorado era na UEPG, em Ponta Grossa, e ela também morava em Curitiba. Então, a gente tinha ali um longo caminho, né? De Curitiba até Ponta Grossa, de Ponta Grossa até Curitiba. E a gente começou a fazer esse caminho juntas. E ela foi me discipulando em todo esse semestre, assim. Ela foi falando sobre o processo de conversão dela, sobre como estar numa igreja saudável foi importante para ela, sobre como ela lidou, às vezes, com um conflito entre razão e emoção que não existe, ou razão e fé, um conflito que não existe. Ela falou sobre a vida dela, falou sobre a Bíblia, falou sobre a palavra, sobre a importância de encontrar conforto na palavra de Deus. E ela fortaleceu a minha fé. E ela, acho que nem sabia que estava fazendo isso de uma forma tão significativa naquele momento. E eu conecto muito esse texto de Isaías 46 a esse momento, porque quando eu olho para tudo isso hoje, eu consigo enxergar com clareza o que antes parecia extremamente confuso e extremamente desconexo. Hoje eu entendo que nada disso foi aleatório, né? Nada disso foi ao acaso, nada disso estava de fato fora do lugar. Porque o mesmo Deus que declara nesse texto que a gente leu, de Isaías 46, que conhece o fim desde o início, é o Deus que cuida de cada detalhe da nossa história. É o Deus que cuida de cada detalhe de toda a história, inclusive os detalhes de coisas que a gente não entende, inclusive os detalhes de coisas que a gente questiona ou de coisas que até a gente resiste. Então a gente governa aquilo que precisa ser governado, mas a gente sabe que é Deus quem sustenta tudo, que é Ele quem conduz tudo conforme o seu plano, conforme o seu propósito. Amém? Então, de tudo isso, gente, eu consigo entender que existe um Deus que é soberano, que é intencional, que é relacional, e Ele conhece o fim porque Ele mesmo está conduzindo a história até esse fim. É impossível a gente saber disso e isso não mudar a perspectiva sobre a nossa vida, não é? Se a gente sabe que Deus conhece o fim porque Ele mesmo conduz a história em direção a esse fim, como a gente olha para a nossa vida da mesma forma? A gente entende que o mesmo Deus que conduziu toda a história até a cruz, o mesmo Deus que conduziu toda a história até a ressurreição de Jesus, conduz a história hoje. Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente acha que as coisas são confusas, que elas estão fora do lugar, mesmo assim, existe um propósito sendo desenvolvido por Deus. Existe um plano de redenção sendo estabelecido por Deus. E essa história, esse plano de Deus, esse plano de redenção, ele tem um início. Deus, Ele cria o homem para o relacionamento. O ser humano, ele não foi criado só para existir no mundo, só para funcionar no mundo. O ser humano foi criado para viver em plena comunhão, em pleno relacionamento com Deus. Era isso, gente, que eu sentia sozinha dentro do meu quarto e eu não sabia verbalizar. Eu sentia um vazio existencial
Tipo, por que eu nasci? Por que as coisas existem? Por que eu estou no mundo? Era esse vazio que eu sentia e eu não sabia explicar o que era. Eu sentia que a minha vida, ela não poderia ser cumprir um checklist de coisas no meu dia a dia. Sabe? O sentido da vida não é produzir um checklist, sabe? Dar um ok do lado de um monte de tarefas que você faz no dia. Eu sentia que deveria existir um sentido maior, um propósito maior, mas eu não sabia o que era. E essa sensação, esse sentimento, esse vazio, eles não eram falta do que fazer, sabe? Não era ausência de tarefa, não era falta de oportunidade, ou falta de ocupação, ou falta de vontade. Era uma falta de Deus. É um vazio que é a plena falta de Deus, falta de você se relacionar com Deus, porque a gente foi criado para Ele. A gente foi criado para isso. Vocês entendem isso? Porque, meu Deus, isso muda tudo. A gente foi criado para isso. É para isso que a gente foi criado. Isso me lembra muito a pregação do Ribinha, porque ele fala de várias frases de pessoas que não eram convertidas e que falam desse vazio existencial. Gente, esse vazio está dentro de todo mundo. De todo mundo. Mesmo que a gente não saiba verbalizar. Mesmo que a gente nem fale para as outras pessoas, esse vazio, ele está dentro de todo mundo sente a falta de Deus, porque nós fomos criados para isso, porque nós fomos criados para Ele. Então Deus, Ele deseja um relacionamento próximo e íntimo com as pessoas, com o seu povo. Esse é o propósito da criação. E não por acaso a Bíblia, ela começa em Gênesis. O que acontece em Gênesis? Deus está se relacionando com o seu povo no jardim. E a Bíblia termina em Apocalipse, em que está acontecendo o quê? Deus está se relacionando com as pessoas no jardim. Então nós somos criados, nós vivemos, nós somos planejados para viver esse relacionamento e essa plena comunhão com Deus. E aqui eu quero começar o início dessa nossa história, o início do plano da redenção com vocês, e isso vai terminar, né, lá na cruz e na ressurreição. Então eu sei que vocês conhecem a história, mas a gente vai retomar ela progressivamente para a gente conseguir atribuir um sentido e um significado completo e total para a cruz e para a ressurreição. Beleza, gente? Então, em Gênesis, a gente encontra um mundo perfeito. Perfeito. O homem, ele vivia ali numa plena comunhão, num pleno relacionamento, né, num relacionamento direto com Deus. Não existia nesse mundo nem culpa, nem medo, nem vergonha, nenhuma separação com Deus. O homem, ele não só existia diante de Deus. O homem, ele se relacionava diretamente com Deus. E tudo isso muda quando o pecado, ele entra nessa história. Então, a serpente, ela lança dúvidas sobre a palavra de Deus. O homem decide obedecer, come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a partir desse momento, a comunhão com Deus é quebrada, né? O relacionamento direto que nós tínhamos com Deus é quebrado. Mas o que Deus faz depois disso? Deus não abandona o homem. Deus não encerra essa história, Ele não destrói aquilo que Ele criou. Deus responde a isso com uma promessa. E essa promessa é uma promessa de redenção. Esse é o plano de Deus. Um plano de redenção para nós. E essa promessa de redenção de Deus está lá no texto de Gênesis 3,15. Essa é a profecia, a base do plano de redenção. Gênesis 3,15 diz o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui a gente tem o início do plano de redenção. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe que Deus faz uma promessa aqui. A promessa é da vinda de um descendente. Junto com essa promessa, Deus declara que vai existir uma inimizade.
Ou seja, vai existir uma oposição constante entre a serpente e entre a mulher. Vai existir uma inimizade entre a serpente, que representa Satanás, e a mulher, que por extensão representa toda a humanidade. E essa inimizade entre Satanás e a humanidade vai existir por quê? Porque vai vir um descendente que vai derrotar a serpente. Porque vai vir um descendente que vai derrotar a serpente por completo. Ou seja, derrotar Satanás por completo. Quando o texto diz que o descendente ele feriria a cabeça da serpente, ele está falando aqui de uma derrota total, de uma derrota definitiva, de uma vitória completa. Mas quando o texto diz que a serpente ela feriria o calcanhar do descendente, esse texto mostra que haveria um sofrimento nesse caminho. Ou seja, existiria uma dor real, existiria uma dor verdadeira, mas o descendente ele não seria derrotado. Quem seria derrotado de uma forma completa, total e definitiva seria a serpente, ou seja, Satanás. Então essa é a promessa que guia toda a história da redenção, todo o plano de Deus. A partir dessa promessa, tudo aquilo que a gente vê acontecendo dentro da narrativa bíblica gira em torno de uma pergunta. E a pergunta é: quem é esse descendente? Quem é o descendente que vai vir para derrotar de uma vez por todas, de forma completa, de forma definitiva, a serpente? Então, ao longo de toda a história, Deus vai estabelecendo, vai conduzindo essa promessa por meio do relacionamento com o ser humano. Deus estabelece alianças, ou seja, Ele estabelece alguns compromissos, né? Compromissos que são firmados com o seu povo. E esses compromissos, eles vão apontar progressivamente, eles vão apontar passo a passo para o cumprimento dessa promessa de Gênesis 3,15 que nós acabamos de ler. Amém, gente? Estão acompanhando aí? Aí a gente avança um pouco mais na história, né? A gente tem esse início, queda do homem, Deus faz uma promessa. Aí a gente avança um pouco mais ali a partir de Gênesis 12. Existe a promessa dessa vinda do descendente, mas agora esse descendente, ele aparece ligado a uma linhagem específica, que é a linhagem de Abraão. Então, existe um desenvolvimento dessa descendência, né? Isso evidencia que o plano de Deus, ele está andando, né? O plano de Deus está se desenvolvendo. E com Abraão, Deus estabelece 3 promessas. A primeira promessa era a promessa de uma terra. A segunda promessa era a promessa de um povo, de uma descendência. E a terceira promessa era a promessa de que todas as nações da terra seriam abençoadas. Eu não trouxe os textos aqui porque meu marido não deixou. Porque eu montei a pregação com um monte de texto bíblico. E aí ele falou assim, mas nem precisa, porque você vai estar resumindo e tal. Então eu falei, é verdade, né? Vou tirar e tal. Mas depois vocês leem lá. Porque senão a gente ficaria até 3 da tarde aqui. Mas depois vocês leem lá em Gênesis 12. Então, Deus faz essas 3 promessas a Abraão. Uma terra, um povo e uma bênção que alcançaria todas as nações. A gente sabe que a terra é a terra de Canaã, né? Que hoje a gente conhece como Israel. A gente sabe que o povo é o povo da descendência de Abraão, que se torna o povo judeu. E a gente tem uma terceira promessa, que é a promessa de uma bênção que alcançaria todas as nações da terra. Como é que essa bênção alcançaria todas as nações na terra? Isso aconteceria porque esse povo ou essa nação de Israel, eles carregavam algo importante. Eles carregavam a verdade. Ou seja, eles carregavam a verdade sobre quem Deus é. Então, esse povo é chamado para revelar
a verdade de Deus para as outras nações. É chamado para revelar o Deus verdadeiro para as outras nações. Porque por meio desse povo, por meio dessa nação, o mundo voltaria a conhecer quem Deus é verdadeiramente. E a partir dessas 3 promessas, uma terra, um povo e bênção para todas as nações, a história segue. A história segue com o crescimento da descendência de Abraão. A gente tem Isaac, Jacó, os seus filhos, eles formam ali o povo de Israel. E muitas coisas acontecem no meio dessa história, Mas eles passam ali por uma crise familiar e eles vão para o Egito. Lá no Egito, eles encontram provisão inicialmente, mas depois eles acabam sendo escravizados. Então, aquele povo que carregava a promessa de Deus, agora vive escravo, vive como escravo, vive em opressão. E é nesse cenário que Deus levanta Moisés para libertar esse povo e para dar continuidade para o seu plano. Porque como é que aquele povo, que aquela nação iria levar a verdade para todas as outras nações se agora aquele povo estava oprimido? Se agora aquele povo era escravo. Então Deus levanta Moisés, Deus estabelece uma nova aliança com o povo de Israel para libertar esse povo da escravidão do Egito. Moisés é chamado para conduzir essa libertação e para levar esse povo até a terra prometida. O que é interessante da gente pensar aqui, e que a gente vai retomar um pouquinho para frente depois, é que o objetivo dessa libertação não era a terra em si. O principal objetivo de tudo isso não era só levar esse povo para uma terra prometida. O objetivo era ensinar esse povo a adorar. Ensinar esse povo a obedecer e a viver em fidelidade a Deus. Quando o povo aprendesse a adorar, ele seria levado até a promessa. Então, o objetivo final nunca foi a terra em si. Nunca foi a terra prometida em si. O objetivo final sempre foi o relacionamento com Deus. A comunhão com Deus. Isso a gente vai ver ao longo de toda a história. Mas aí o que acontece no meio de tudo isso, gente? O Moisés libertando o povo para o Egito. Essa libertação não acontece de uma forma simples. Antes da saída do povo de Israel do Egito, um juízo atinge toda aquela região. Deus já tinha aplicado uma série de juízos sobre o Egito, confrontando tanto o faraó quanto os deuses egípcios. E aí a gente tem a 10ª e a última praga, que seria a praga decisiva, que era a morte dos primogênitos. E esse juízo, ele atingiria toda a terra do Egito. Isso está lá em Êxodo 11, versículos 13 e 5. A gente não vai ler, mas depois vocês podem buscar para estudar e entender melhor esse texto. E é exatamente nesse contexto, no contexto da 10ª e última praga, que seria a morte dos primogênitos, que Deus institui a Páscoa. Então, naquela noite específica, em que os primogênitos do Egito, eles foram mortos como juízos de Deus, o Senhor dá uma instrução muito específica para o povo de Israel. Que instrução é essa? Deus diz que esse povo, cada família, deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e colocar o sangue desse cordeiro nas laterais, nos batentes das portas das casas dos israelitas. Quando o Senhor passasse executando o juízo sobre todo o Egito, ele veria o sangue nos umbrais das portas dos israelitas. E ali ele passaria por cima. Ou seja, ele não executaria o juízo naquelas casas. Por causa do quê? Por causa do sangue de um cordeiro sem defeito. Vamos ler Êxodo 12, do 21 ao 23, que fala disso. Fala exatamente isso que eu comentei agora. Deus dá a instrução para Moisés e Arão
e eles levam essa instrução para o povo de Israel. O texto diz o seguinte: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então o texto diz que quando Deus visse o sangue do cordeiro nas laterais, nos umbrais das portas das casas dos israelitas, ele passaria por cima daquela casa. E esse é o sentido da palavra Páscoa, porque Páscoa no hebraico significa exatamente isso, significa passar por cima, passagem ou poupar. E aí vamos ver em Êxodo 12, 28, 32, exatamente o que o povo de Israel faz com essa instrução dada por Deus. Êxodo 12, do 28 ao 32, diz o seguinte: depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Então, quando a gente olha para essa história, o que a gente percebe é que o primogênito de cada casa deveria morrer. Esse era o juízo. Mas em vez do primogênito, o cordeiro é morto. Ou seja, alguém morre para que outra pessoa pudesse viver. O juízo, ele deveria vir sobre todas as pessoas. Mas houve uma substituição. O cordeiro morreu no lugar do primogênito. Então, nesse cenário, gente, a gente entende, e a gente leu ali no texto, né? Depois que tudo isso acontece, o povo de Israel é liberto da escravidão do Egito. Mas a Páscoa, e é isso que a gente precisa entender, a Páscoa, ela não é só sobre sair do Egito. Não é só sobre a libertação desse povo da escravidão. É sobre como Deus salva. É sobre o juízo e a graça de Deus. É sobre um processo de substituição e de redenção. Foi isso que Deus fez na Páscoa no Êxodo. Ele substitui. Ele permite a redenção do povo de Israel. Naquela noite, quando o juízo ele passa pelo Egito, ele não se baseia no mérito das pessoas. Ele não se baseia no histórico das pessoas. Ele não se baseia na justiça própria daquelas pessoas. Ele se baseia no sangue. Ele se baseia na obediência daquelas pessoas à palavra de Deus, que está expressa no sangue das suas portas. Aonde havia sangue, ali a morte não entrava. Aonde havia sangue, ali a morte não entrava. Isso mostra pra gente que o livramento, a salvação, nunca esteve fundamentado em quem o povo era. Sempre esteve fundamentado naquilo que estava sobre eles. A nossa rendição, a nossa salvação, ela não está baseada em quem nós somos. Ela está baseada naquilo que está sobre nós. Fala da cobertura, de uma cobertura que foi estabelecida pelo próprio Filho de Deus. O próprio Filho de Deus, o sangue do próprio Filho de Deus nos cobre. É essa cobertura que nos dá a salvação, que nos dá a rendição. É essa cobertura que nos permite um relacionamento livre com Deus hoje.
Então, a Páscoa, ela fala de tudo isso, né? Essa Páscoa do Êxodo que a gente acabou de ler, ela fala da salvação, ela fala da libertação, da substituição, da rendição. É um momento em que o povo celebra a liberdade, exatamente como a gente cantou aqui. É um momento em que há uma celebração da liberdade, da libertação do povo de Israel sobre o cativeiro do Egito. Então é um momento em que Deus conduz esse povo para a liberdade. Um momento em que esse povo consegue entrar na terra prometida. E o que a gente percebe ao longo dessa história é que esse povo, o povo de Israel, ele é liberto externamente. Mas ele não é liberto internamente. Porque eles continuam sendo desobedientes, eles continuam sendo idólatras, continuam sendo instáveis em relação à sua fidelidade a Deus. Então, mesmo depois que acontece essa libertação de Israel, o coração do povo ainda buscava uma segurança que estava fora de Deus. E o que eles fazem depois disso? Mesmo que eles estavam sendo governados pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor, esse povo passa a olhar para as nações que estão ao seu redor e passa a desejar ser como essas nações. E aí o povo pede por um rei humano, mesmo sabendo que eles eram governados pelo próprio Senhor. E é exatamente nesse contexto que a nossa história ela avança, e avança para Davi. Com Davi, Deus deixa um pouco mais claro qual seria o caminho daquele descendente prometido. Do descendente prometido lá em Gênesis 3,15, que a gente leu no início. Deus estabelece com Davi algo novo. Deus estabelece a promessa de um reino que não teria fim. Deus estabelece a promessa de um descendente que governaria para sempre. Vamos ler 2 Samuel 7, 12 e 13. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome e firmarei o trono dele para sempre. Então agora, gente, não se trata só de um povo que foi liberto. Se trata de um rei que governaria esse povo para sempre. A gente vê Deus libertando o povo no Egito. E com Davi, a gente começa a ver Deus apontando para um reinado, para um rei que seria definitivo. Isso tem uma conexão muito clara com a redenção. Porque nunca, lembra que eu falei, quando a gente começou a falar de Moisés, eu falei, nunca foi sobre a terra em si, né? Nunca foi sobre ocupar uma terra prometida, sair do Egito. Sempre foi sobre restaurar um povo sob o governo de Deus. E é exatamente isso que Deus faz quando promete a Davi um reinado que dura para sempre. Então aqui a gente tem uma aliança real, né? A gente tem uma promessa que se torna mais específica. O descendente esperado. Aquele descendente que vai ferir a cabeça da serpente, ele vai ser um rei. E o seu reinado durará para sempre. Esse descendente, ele vai ser da linhagem de Davi. E ele terá um reino inabalável. Um reino que nunca vai acabar. E aí a gente vai acompanhando a história, principalmente ali nos livros de Reis e Crônicas, e a gente percebe que a promessa de Deus continua firme. A promessa de Deus, ela não é abalada, ela não é mudada. A promessa de Deus é a mesma. Mas a realidade do povo e a realidade dos reis é marcada constantemente por essa infidelidade, por essa desobediência. Então, os reis humanos falham, o povo acaba se desviando, o resultado disso tudo é o exílio. E é exatamente nesse contexto que a gente tem a revelação de uma promessa de uma nova aliança. Jeremias 31, do 31 ao 34.
Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa nova aliança que é profetizada aqui em Jeremias 31, sinaliza que a lei, ela não estaria mais escrita nas tábuas de pedra. Ela estaria escrita dentro dos nossos corações. Significa ou sinaliza que o perdão, ele seria definitivo, porque ele não estaria mais baseado em uma série de sacrifícios de animais contínuos. Estaria baseado num único sacrifício. Um sacrifício perfeito, um sacrifício completo, um sacrifício total. E esse texto, essa profecia, sinaliza que o relacionamento com Deus, ele seria direto. Cada pessoa, cada um de nós poderíamos conhecer a Deus pessoalmente, ter um livre acesso, ter um livre relacionamento com Deus. Essa é a aliança definitiva. Essa é a aliança definitiva porque é a aliança que permite que a gente viva plenamente conforme o propósito que Deus estabeleceu sobre nós. Para que nós somos criados? Para o relacionamento com Deus. Essa é a aliança que permite isso. Ela é uma aliança definitiva porque ela é a aliança que vai durar para sempre. Por que ela vai durar para sempre? Porque ela é garantida pelo próprio Deus, que vai governar para sempre. Pelo próprio Rei, que governará para sempre. Deus nos criou para o relacionamento e Jesus permitiu que nós retomássemos esse relacionamento com Deus, que nós fôssemos reconciliados com Ele. Jesus é o nosso mediador. Ele é o mediador da nova aliança. Jesus, ele não apenas anunciou uma nova aliança. Ele estabeleceu a nova aliança por meio do seu sangue. Ele não só anuncia a nova aliança, ele estabelece a nova aliança por meio do seu sangue. Ele é o mediador dessa nova aliança, ele é o mediador que nos permite viver aquilo para o qual nós somos criados, que é estar em comunhão com Deus. Hebreus 9,15 diz: por essa razão Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. A gente não está na nova aliança, a gente não está diante de uma mudança de direção no plano de Deus. A gente está diante do ponto de cumprimento do plano de redenção. A nova aliança, ela não é uma alternativa ao que veio antes. Ela não é uma mudança de rota ou um plano B de Deus. A nova aliança é a concretização daquilo que foi progressivamente anunciado ao longo da história. Tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi anunciado, tudo aquilo que foi simbolizado, tudo aquilo que foi antecipado, encontra em Jesus Cristo o seu cumprimento. Encontra em Jesus Cristo um cumprimento pleno, um cumprimento definitivo, um cumprimento total. Lá em Lucas 22:20, durante a última ceia, Jesus declara que o cálice é a nova aliança do seu sangue. Quando Jesus diz isso, ele está falando que a sua morte na cruz é o cumprimento definitivo de tudo aquilo que Deus já havia revelado. De que o seu sangue estabelece um novo relacionamento
permite um novo relacionamento entre Deus e a humanidade, que não está mais baseado em sacrifícios contínuos, repetidos, mas que está baseado em um único perfeito sacrifício, num sacrifício final. Quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Essa afirmação de João Batista conecta diretamente com a Páscoa do Êxodo. A gente consegue perceber uma conexão clara entre aquela Páscoa do Êxodo que nós acabamos de ler e a cruz e a ressurreição de Jesus. Jesus não é só um cordeiro dentro de um sistema sacrificial. Ele é o cumprimento de tudo. Ele é o cumprimento de tudo aquilo que a Páscoa do Êxodo representava. A vida perfeita de Jesus, sem pecado, qualifica Jesus como um cordeiro perfeito, como um cordeiro sem mancha, como um cordeiro sem defeitos. E a morte de Jesus na cruz estabelece de uma forma definitiva um perdão para os nossos pecados. É o próprio Filho de Deus que assume de uma forma definitiva a culpa e o juízo que eram nossos. Em 1 Coríntios 5:7, Paulo afirma que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Assim como lá no Êxodo, o sangue do Cordeiro nas portas livrava o povo do juízo, agora é o sangue de Jesus que nos livra da condenação. Ele é o Cordeiro que morreu, mas ele não é só o Cordeiro que morreu, ele é o Cordeiro que ressuscitou. Ele é o Cordeiro digno de ser adorado, porque ele venceu a morte. O sepulcro frio, gelado, que era o nosso último endereço, não é mais o nosso último endereço. Agora a gente tem uma viva esperança, uma esperança de eternidade. Nós temos uma vida eterna nele. Em 1 Pedro 1, 18, 20... está escrito: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. A cruz não é um evento isolado. Ela é o cumprimento de toda a história que vinha sendo construída desde o início. A Páscoa apontava para a cruz, mas o Cordeiro do Êxodo era só uma sombra. Em Jesus acontece a realidade. Assim como naquela noite, o juízo ele passou por cima das casas que estavam marcadas pelo sangue, e em Cristo já não existe condenação para aqueles que estão debaixo do seu sangue. Hoje a gente celebra isso, a gente celebra Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado, mas que ele ressuscitou. A morte de Jesus não foi um acidente, a ressurreição dele não foi uma surpresa. A gente sabe que ele está vivo, que ele está no trono e que ele vai voltar. E ele vai voltar com grande poder, com grande glória. Todo o plano de Deus converge no descendente. Lembram de Gênesis 3,15? Jesus é o cumprimento desse plano. Ele é o descendente prometido. Ele é o nosso mediador. É por meio dele que nós temos um livre acesso a Deus. Aquela separação que foi causada pelo pecado, essa separação não existe mais por causa do sangue de Jesus. O sangue dele nos livra, o sangue dele nos limpa, o sangue dele nos redime. Esse é o plano da redenção. O problema que sempre atravessou toda a história, o problema do pecado, o problema da incapacidade humana de permanecer fiel. E isso tudo é tratado de uma forma definitiva na cruz. Aquilo que a lei mostrava, mas não resolvia, aquilo que os sacrifícios contínuos simbolizavam, mas que não completavam, aquilo que os reis não conseguiram sustentar humanamente. Tudo isso é cumprido por Jesus.
Ele é o mediador do nosso novo acesso. Como a Bíblia diz, só existe um mediador entre Deus e os homens, e ele é Jesus. É por meio dele, é por meio disso que nós somos reconciliados com Deus. Tudo aquilo que foi prometido em Gênesis, tudo que foi estruturado nas alianças que nós falamos aqui, que foi simbolizado nos sacrifícios, tudo isso encontra na cruz e na tumba vazia o seu cumprimento. Jesus é o verdadeiro descendente, ele é o sacrifício perfeito, ele é o verdadeiro rei da linhagem de Davi. Ele é a esperança para que todas as promessas se cumpram para todas as nações da terra. E quando esse descendente, quando esse filho, ele se assentar sobre o trono prometido, todas as nações da terra serão abençoadas. Toda a terra se encherá da glória de Deus. É por meio da morte, por meio da ressurreição de Jesus, que essa promessa de que um descendente esmagaria Satanás pode ser cumprida. Quando a gente olha para toda essa história, fica muito claro que nada disso foi por acaso, né? Nada disso foi uma coincidência. Lá em Gênesis existiu uma promessa, a vinda de um descendente. Com Abraão, essa promessa ganha uma linhagem. No Êxodo, Deus mostra que o livramento ele viria pelo sangue de um cordeiro. E com Davi, essa promessa, ela toma a forma de um reino. Haveria um rei, né? A aliança aponta para um rei que reinaria, que governaria para sempre. E surge então a promessa de uma nova aliança, que é uma aliança definitiva, capaz de concluir, de cumprir tudo aquilo que foi apontado antes. Todas essas histórias, elas estão conectadas, elas não são desconexas. Tudo isso caminha na mesma direção e tudo isso converge em uma única pessoa, que é Jesus. Ele é o descendente prometido. Ele é aquele que pisaria na cabeça da serpente. Ele é o cordeiro sem defeito que é entregue no lugar de outras pessoas, que é entregue para que essas outras pessoas não sofram o juízo. Ele é o rei da linhagem de Davi, aquele que não falha, aquele cujo reino não tem fim. E ele é aquele que estabelece a nova aliança. E ele estabelece essa nova aliança com o seu próprio sangue. É na cruz e é na ressurreição que tudo isso se encontra. Aquilo que era uma promessa se cumpre aqui. Todo o pecado é tratado, o preço é pago. O nosso caminho a Deus é aberto, o nosso relacionamento com Deus é possível. Mas a história ela não termina na cruz. Por quê? Porque o túmulo está vazio. A ressurreição de Jesus é a confirmação de que tudo foi completo. A morte não venceu. A redenção é uma redenção real. A redenção é uma redenção definitiva. Em Gênesis 3,15, quando o texto diz que a serpente ela feriria o calcanhar, ela está falando de um processo que é real, de um processo que é doloroso, de um processo que é doído, mas de um processo que não é definitivo. O calcanhar não é uma parte vital do nosso corpo, mas causa uma ferida que machuca. Existe uma dor real, existe uma dor verdadeira, mas essa dor, ela não resulta numa derrota, ela não destrói. Isso aponta para a cruz. Jesus realmente sofreu. Ele realmente foi rejeitado, ele foi humilhado. Aos olhos humanos parecia que aquilo seria o fim. Parecia uma derrota de Jesus. Mas o texto continua dizendo que o descendente ele pisaria na cabeça da serpente. Atingir a cabeça é um golpe final, é um golpe fatal. A cabeça ela representa o centro da vida. Então esmagar a cabeça significa vencer de uma forma completa, de uma forma definitiva, que é exatamente o que acontece com a ressurreição de Jesus e com a vida eterna. Nós sabemos que Jesus sofreu, que ele foi ferido, mas a ressurreição prova que isso não foi o fim. A morte não consegue reter Jesus. A vitória, ela não veio apesar da cruz. Ela veio através da cruz. Eu gostaria que a banda me ajudasse, por favor.
Em Lucas 24, versículos 1 a 7, a gente lê exatamente isso. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Se a morte de Jesus foi o preço do pecado, a ressurreição de Jesus é a declaração de que esse pagamento foi completo, de que esse pagamento foi suficiente. A ressurreição de Jesus é uma vitória definitiva sobre a morte. Tudo aquilo que entrou na história lá em Gênesis é vencido. Todo o pecado, toda a consequência do pecado, isso é vencido. A ressurreição, ela inaugura uma nova vida. Com Jesus, nós temos uma nova realidade. Nós podemos ter uma vida nova no presente. E nós temos uma esperança futura, a esperança da eternidade. A ressurreição, ela não é o final da história de Deus. Ela é um início de uma nova história para todas aquelas pessoas que estão nele. Para todas aquelas pessoas que são cobertas pelo sangue de Jesus. A cruz sem a ressurreição, ela seria só um sacrifício, mas a cruz com a ressurreição é a redenção completa, é a vitória total e definitiva, é a vida, é a possibilidade de uma vida eterna, de uma vida abundante em Deus. E essa história toda, ela não é só uma história sobre o que o Deus fez antes, sobre o que Deus fez no passado. É uma história sobre o que Deus faz hoje, sobre o que Ele oferece para a gente hoje. Aquela lógica do Egito, ela não fica lá atrás. Naquela noite, o que definia o destino de cada casa não era o que estava dentro da casa. Não era o histórico das pessoas, não era o comportamento irrepreensível das pessoas, não era o merecimento delas, era o sangue do Cordeiro sem defeito. Quando a gente traz isso para a nossa realidade, a gente percebe que muitas vezes a gente ou tenta se aproximar de Deus, ou a gente hesita em se aproximar de Deus por causa de quem nós somos, por causa das nossas falhas, por causa das nossas conquistas, com base naquilo que a gente faz de certo, com base naquilo que a gente faz de errado. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho, ele não segue essa lógica. O relacionamento com Deus, ele não é construído no nosso desempenho, ele não é construído no nosso merecimento. O relacionamento com Deus é baseado em algo que foi feito por nós. Existe um perdão real para o nosso passado. E existe uma nova vida para o nosso presente. Existe uma redenção que é completa por causa da morte e da ressurreição de Jesus. O acesso a Deus, ele não depende de uma versão melhorzinha da gente. O acesso a Deus não depende de uma versão melhorada de quem nós somos. Não depende do esforço que a gente faz para consertar tudo antes que a gente consiga se aproximar de Deus. Jesus já pagou o preço. Ele é o nosso mediador. Nós podemos voltar a ser aquilo que nós fomos planejados para ser, que é viver em comunhão, viver em relacionamento com Deus. Hoje, Jesus, ele continua sendo o Cordeiro, perfeito, sem manchas, mas agora não se trata mais da gente marcar uma porta. Se trata da gente entregar a nossa vida. Se antes isso era um ritual externo, hoje isso é interno. Isso acontece dentro do nosso coração. Se antes isso era um evento isolado, hoje isso é algo que atravessa a nossa vida por inteiro. O descendente que foi prometido em Gênesis
chegou. O cordeiro anunciado no Êxodo foi entregue. Aquele rei que foi prometido para Davi está no trono. A nova aliança ela foi estabelecida. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus oferece hoje uma nova vida. Uma vida nova, uma vida plena, uma vida eterna em Deus, uma vida eterna com Deus. Esse é o plano completo de Deus para a nossa redenção. Como a gente pode olhar para isso e permanecer indiferente? Como que a gente pode ter tudo isso e muito mais escrito na nossa Bíblia e a gente não lê a nossa Bíblia? Como a gente pode compreender cada elemento desses do plano de Deus e não valorizar o livre acesso que nós temos a Deus? Como que a gente pode não ser profundamente grato e profundamente constrangido por Deus nos inserir nesse plano e Ele nos amar de uma forma tão absurda? Como que a gente pode saber que houve um plano, houve uma promessa, houve um caminho que foi construído ao longo da história e que a cruz e a ressurreição culminam, terminam esse caminho, e a gente viver como se isso não mudasse nada na nossa vida? Não tem como. Quando a gente entende a história completa, a gente entende que essa história não é só sobre o que Deus fez. Essa história é sobre o que Deus fez para nós, por nós. Essa história é mais do que isso. É o que Deus fez para nos trazer de volta para Ele. Hoje a gente se rende a isso. A gente celebra isso. A gente celebra isso com gratidão, com amor, com verdade, com todo o nosso coração. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Quero que vocês fiquem de pé, fechem seus olhos. Pedro 1, 18, 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Jesus, nós reconhecemos, Jesus. Nós reconhecemos que muitas vezes a gente anda distraído, a gente anda presos a coisas vazias, a coisas perecíveis, a coisas que são passageiras, e a gente sabe que nada disso é suficiente. Nós sabemos, Jesus, que muitas vezes a gente carrega padrões, hábitos, pensamentos que não refletem a vida para o qual o Senhor nos chamou. E hoje, diante da verdade, da redenção, do seu plano completo de redenção, a gente não quer permanecer os mesmos. Obrigada, Jesus, obrigada, porque a nossa redenção, ela não foi comprada com ouro ou prata. A nossa redenção, ela foi comprada com o seu sangue precioso, Jesus. Em um sacrifício perfeito, único, completo. O Senhor nos comprou para que nós tivéssemos livre acesso a Deus. Obrigada, Senhor, porque nenhuma palavra pode ser suficiente para expressar a nossa gratidão, Jesus. Nenhuma palavra pode ser suficiente para expressar o quanto nós chamamos, Jesus. O quanto nós te honramos, Senhor, o quanto nós precisamos, nós necessitamos de Ti, Jesus. O Senhor, um cordeiro sem mancha, tomou o nosso lugar, pagou um preço que nós jamais poderíamos pagar. Hoje nós reconhecemos isso, Jesus. Nós reconhecemos não somente com palavras, nós reconhecemos com o nosso coração. Nós reconhecemos que nós pertencemos a Ti, Jesus, que nós não somos mais escravos do pecado. Nós reconhecemos a sua soberania sobre a nossa vida, a sua soberania sobre toda a história. Obrigada, Jesus, obrigada. Nos faz lembrar da história completa todos os dias da nossa vida. Nos faz, Jesus, lembrar
do que o Senhor fez, do seu sacrifício. Nos faz lembrar da mensagem da redenção. Jesus nos faz lembrar da sua ressurreição, não só como uma mensagem, mas como a possibilidade de viver uma vida plena, uma vida eterna ao seu lado. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor.